Olá a todos, aqui quem está falando é o Ricardo do blog rbtech.info e estamos iniciando hoje mais um curso voltado para desenvolvimento web, falando de programação orientada a objetos usando PHP. Então, neste curso a gente vai focar os conceitos básicos que é para iniciar você dentro desse mundo da programação orientada a objetos. Então, esse curso ele vai ser focado em quem ainda não tem conhecimento de orientação a objetos e, lógico, vai ter alguns conceitos mais avançados, então para servir também para quem já tem alguma noção de orientação a objetos. Como é que vai funcionar a sistemática de aula? A gente vai ter um pouco de teoria agora nessa primeira aula e talvez em outras aulas depois, porque a gente precisa de uma base teórica, de um conhecimento que vai fundamentar o nosso estudo, que vai ser o fundamento, que vai ser o alicerce, digamos assim, do nosso estudo. Então eu adotei a seguinte metodologia para ensinar vocês. Eu vou ter sempre um documento aqui, no meu caso eu estou utilizando o Word, vou até dar um zoom nele aqui. Eu estou utilizando o Word, mas pode ser também com outro editor de texto. Eu vou estar sempre acompanhando o que a gente está fazendo na aula e colocando aqui anotações que são importantes para você levar em consideração durante aquela aula. Então, esse documento lá no final do curso eu vou estar disponibilizando também, mas é interessante que você não espere o documento pronto. Eu gostaria que todo mundo anotasse o que a gente for vendo, o que a gente for anotando aqui também. Que o fato de você escrever, de você anotar, vai fazer com que você memorize e que você não esqueça mais aquilo que você anotou, aquilo que você escreveu. Então é um método muito eficaz de estudo. Então gostaria muito que todos prestassem bastante atenção nas aulas, tirassem todas as dúvidas, deixando comentários, participando aí do nosso blog, para poder ajudar na construção desse curso aí, para que a gente consiga fazer um material realmente muito bom, que seja útil para todos. Então nessa primeira aula nós vamos ver alguns conceitos fundamentais para quem quer programar com orientação a objetos. Então, PHP orientado a objetos para iniciantes. Esse é o nome do nosso curso que a gente está iniciando. O objetivo dele, ensinar de forma simples para quem ainda não tem conhecimentos de OOP, Programação Orientada a Objetos, Object Oriented Programming, em inglês, né? Então você vai aprender o que é essa programação orientada a objetos, como funciona a programação orientada a objetos no PHP. Então, o que a gente vai estar aprendendo no decorrer do nosso curso? Então, vamos aprender primeiro o que é a programação orientada a objetos, como ela pode te ajudar a escrever scripts melhores em PHP ou em qualquer outra linguagem, lembrando que a gente vai vai fazer uma base teórica muito sólida, que vai servir para outras linguagens de programação também. Vamos aprender conceitos fundamentais sobre a orientação a objetos e como programar com orientação a objetos, que vai ser os scripts que a gente vai criar. Então, tudo isso a gente vai estar vendo a partir de agora. Sempre que eu for fazer uma anotação aqui, que eu comentei com vocês que eu gostaria que você anotasse tudo que for digitado aqui também, até para você memorizar, vai fazendo um documento aí, vai salvando ele no decorrer das aulas. Então, tudo que eu for escrevendo aqui, eu sempre vou dar uma pequena pausa na aula para poder escrever e depois voltar para não ficar muito extensa a aula. Então, primeiro passo, o que é a programação orientada a objetos? Então, vamos ver esse primeiro detalhe agora. Então, a programação orientada a objetos, ela é uma forma de combinar estruturas de dados, funções e os dados propriamente ditos em uma única unidade, digamos assim, uma entidade, né, que a gente vai chamar de objeto. E os objetos, eles normalmente fornecem uma visão muito parecida com situações de um mundo real, de uma situação real que você vai viver. Então, por exemplo, se você vai desenvolver um fórum na internet, por exemplo, você vai criar, no caso, um objeto chamado membros do fórum, por exemplo. Então, esse objeto membros, ele vai poder ter, por exemplo, propriedades como nome,
como o nome de usuário, o e-mail, a senha e outras propriedades mais que vai ter. E esse objeto membros também vai ter algumas funções que ele vai desempenhar. Por exemplo, um membro ele pode se registrar, ele pode fazer login, ele pode fazer logout, ele pode fazer uma determinada série de ações. Então é muito fácil de você colocar a orientação a objetos dentro de um contexto real, de uma situação real que vai acontecer mesmo. Então esse exemplo do fórum é só um exemplo que a gente tem. Então a gente vai ver no decorrer das nossas aulas mais exemplos para vocês entenderem bem isso daí. Então, por que a gente deve usar a programação orientada a objetos e não a programação procedural, como é conhecida a programação normal, que você escreve aí várias linhas de código que fazem todas as tarefas? Como eu comentei antes, ele é muito fácil de você fazer uma adaptação de uma parte do teu código, de uma parte do programa para uma situação real. Então, como a gente viu ali a questão dos membros de um fórum, por exemplo, então um objeto chamado membros teria nome, usuário, senha, e-mail e poderia fazer login, fazer logout, fazer registro, cancelar um registro, por exemplo. Então, ele é muito fácil de você trazer para dentro de uma realidade aquilo que você está fazendo no seu aplicativo, no seu código-fonte. É muito fácil de fazer modularização de código. O que é a modularização de código? Por exemplo, você vai separar o teu código-fonte em módulos, em partes distintas. Por exemplo, tudo que for relacionado a membros do teu fórum vai ficar dentro da parte relacionada aos membros do fórum. Já o que for relacionado às postagens do teu fórum, aos tópicos do fórum, vai ficar dentro de uma outra parte relacionada aos tópicos. Então você cria módulos, você separa a tua programação em partes para ficar muito mais fácil de você utilizar. E é fácil de reutilizar o código-fonte que você já usou. Por exemplo, programando um site em PHP normal, do jeito que todo mundo faz, a maioria das pessoas, no mínimo, né? Você fica difícil de você reutilizar o que você fez, porque o código está todo misturado com HTML, ele está todo misturado com o projeto do seu site, então fica muito complicado de você reutilizar uma parte dele. Com programação orientada a objetos, não, você vai conseguir reutilizar o teu código em N projetos. É só você programar de uma forma que você tenha um bom raciocínio, um bom planejamento do que você está fazendo, e você pode utilizar a mesma classe, que a gente já vai ver o que é uma classe, em vários projetos. Então você pode reutilizar o teu código de uma forma muito simples. No decorrer do nosso curso, a gente vai criar um módulo de interação com o banco de dados, que vai ser responsável por fazer conexão, inserção de dados, atualização de dados, deletar registro e consultar registros. E esse módulo que vai ser responsável por isso, vocês vão ver que vocês podem utilizar ele em qualquer sistema que vocês forem fazer depois. Então vocês vão ter o trabalho de fazer uma vez, pensar uma vez, planejar uma vez, depois nunca mais você precisa se preocupar, porque ele está dentro de um módulo, de uma parte do teu projeto. Então essas são as vantagens de por que você deve utilizar então a programação orientada a objetos. Vamos então aos conceitos fundamentais que você deve ter na sua mente. Isso aqui é o segredinho de tudo, tá? Se você entender isso aqui, você vai conseguir entender orientação a objetos em qualquer linguagem de programação. Então esse aqui é o caminho das pedras, como a gente costuma dizer. Então, quais são os conceitos fundamentais que você precisa saber? Dentro de orientação a objetos, você sempre vai ter, indiferente da linguagem que você trabalha, se é PHP, se é Delphi, se é C, se é VB, o que for que você for trabalhar, Java, você vai precisar saber esses conceitos. O que está envolvido em uma programação orientada a objetos? As classes, os objetos, as propriedades e os métodos. Uma classe é um modelo de códigos.
certo? No qual são definidos os tipos de dados que ela vai conter e as ações que ela vai executar. Um objeto é uma variável especial criada a partir de uma classe. Ela contém os dados da classe e pode executar as ações dessa classe também. E as propriedades são as características que são atribuídas a uma classe e, por último, os métodos, então, são as ações que uma classe pode executar. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar uma classe chamada pessoas, certo? Então, a classe chamada pessoas, ela vai ter propriedades e métodos. Por exemplo, uma pessoa pode ter idade, altura, religião, sexo, nome, endereço, telefone. Isso são as propriedades dessa pessoa, ok? Os métodos são as ações que essa pessoa pode executar. Por exemplo, nós temos a classe pessoa, então ela pode andar, ela pode estudar, ela pode correr, ela pode fazer uma série de ações que essa pessoa pode executar. Então, os métodos são as ações que a tua classe vai executar. Então, por exemplo, o objeto é uma variável criada a partir de uma classe. Então, eu tenho a classe pessoas. Eu crio um objeto chamado Ricardo, derivado da classe pessoas, ou seja, que o tipo de dados do objeto Ricardo é a classe pessoas. Então, o objeto Ricardo, ele tem uma altura, ele tem um peso, ele tem um nome, ele tem um endereço. E ele pode andar, ele pode estudar, ele pode correr, ele pode N situações, ok? Então, esse é o conceitinho básico que vocês têm que ter em mente de vocês aí. Anotem isso daqui, não deixem de anotar. Isso aqui é o segredinho de tudo. Se você conseguir entender isso aqui, é mais de meio caminho andado. Então, o que a gente viu aqui são os conceitos fundamentais e a parte essencial para você entender programação orientada a objetos. Então, essa foi a nossa primeira aula. Deixa eu diminuir o zoom aqui para você poder copiar também. Aqui está, então, o que a gente viu na nossa primeira aula, né? PHP orientado a objetos para iniciantes, tudo aqui. Então, você pode pausar a tua aula e fazer essas anotações, que nem eu falei no início. É interessante que você anote, que você faça essas anotações, até para você poder estudar depois, para você ter um material de consulta. Encerramos assim a nossa primeira aula, depois desses conceitos fundamentais. Na nossa próxima aula a gente vai ver então como criar e como utilizar uma classe em PHP. Meu muito obrigado a todos que assistiram. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para comentar, para esclarecer o que vocês têm de dúvida. E eu aguardo todo mundo na nossa próxima aula.